A depressão é muitas vezes vista apenas como de uma doença mental, um distúrbio químico do cérebro que exige tratamento clínico. Mas, e se eu te dissesse que a depressão pode ser mais do que apenas um sintoma físico? E se ela fosse também um reflexo de algo muito mais profundo? Algo ligado ao espírito? É uma realidade difícil de digerir. Mas a depressão pode ser, na verdade, um grito de nossa alma, pedindo por uma transformação. Essa é a perspectiva proposta por Dorothy Rowe, psicóloga de renome, que nos convida a olhar a depressão sob uma lente diferente. Na sua teoria, ela sugere que a depressão não é apenas uma doença do corpo ou da mente, mas uma questão de identidade e significado. Quando nossa vida entra em colapso, ou quando nossa essência é negada, é natural que algo dentro de nós comece a quebrar. E a espiritualidade pode ser a chave para entendermos e curarmos esse sofrimento de forma profunda. A culpa é um dos sentimentos mais devastadores que podemos carregar. Ela não é apenas um pensamento isolado, mas uma força que corrói nosso ser de dentro para fora. Muitas pessoas com depressão relatam sentir que sua existência é errada, que falharam em algum aspecto fundamental de suas vidas, e muitas vezes se veem incapazes de realizar algo significativo. Esse ciclo de culpa pode se tornar uma prisão, onde o indivíduo sente que sua vida está irreparavelmente comprometida. Dorothy Rowe propõe uma reflexão profunda sobre esse fenômeno. Ela afirma que só pessoas boas ficam deprimidas, desafiando a visão comum de que a depressão é um sintoma de fraqueza ou falha. Segundo Rowe, aqueles que se veem como bons, ou seja, aqueles que buscam constantemente atender aos padrões sociais e pessoais de perfeição, são os mais propensos a vivenciar a depressão. Isso ocorre porque, ao tentar cumprir expectativas inatingíveis, a pessoa se sente sempre aquém do que poderia ser, alimentando uma sensação de culpa que nunca se dissipa. A espiritualidade nos convida a olhar além dessa culpa imposta, nos ensinando que a perfeição não é um requisito para a aceitação. Pelo contrário, a verdadeira liberdade vem da aceitação de quem somos, com todas as nossas imperfeições e vulnerabilidades. Ao libertar-se desse ciclo de autocrítica, encontramos a verdadeira paz interior. A sociedade moderna impõe sobre nós uma série de expectativas que frequentemente são inalcançáveis. Desde a infância, somos ensinados a seguir padrões de sucesso que nos são apresentados como normais. Ser bem-sucedido, ser produtivo, ser feliz. Mas o que acontece quando não conseguimos alcançar esses padrões? A angústia e a sensação de inadequação começam a tomar conta de nossa mente. Esse conflito entre o eu real, o ser genuíno que somos, com suas falhas e desafios, e o eu ideal, aquela versão de nós mesmos que a sociedade espera que sejamos, pode criar uma fratura em nossa identidade. Dorothy Rowe explora como essa discrepância entre o que somos e o que nos é exigido afeta profundamente nossa autoestima. Ela destaca que muitas pessoas vivem com um senso constante de vergonha e frustração por não conseguirem atender a essas expectativas externas. A busca incessante por ser algo mais pode levar ao esgotamento emocional e psicológico, deixando uma sensação de vazio interior. Neste ponto, a espiritualidade entra como uma resposta poderosa. Ela nos ensina a nos reconectar com nossa essência, a superar a pressão das expectativas sociais e a abraçar nossa autenticidade. Ao reconhecer e aceitar o eu real, sem os filtros da comparação constante, podemos encontrar paz e harmonia dentro de nós mesmos, libertando-nos da opressão das normas externas. A depressão é frequentemente vista apenas como uma doença a ser tratada. Mas e se ela fosse algo mais profundo, um reflexo da alma tentando proteger-se do colapso? Dorothy Rowe apresenta uma visão revolucionária sobre a depressão, sugerindo que ela não surge apenas de um desajuste químico no cérebro, mas como uma defesa psicológica e espiritual. Quando nossas estruturas de significado começam a desmoronar, quando nossa identidade é invalidada ou confrontada por uma realidade insuportável,
A depressão pode surgir como um mecanismo de proteção. Ela age como uma forma de nos impedir de desintegrarmos totalmente, criando um espaço onde podemos parar, refletir e tentar reconstruir o que foi perdido. Na experiência depressiva, o corpo e a alma entram em um conflito silencioso. O corpo experimenta os sintomas físicos, fadiga, insônia, perda de apetite, enquanto a alma sente o peso do vazio existencial, da desconexão com o nosso propósito. Muitas vezes, a pessoa não sabe como lidar com essa dor interna, e a depressão se manifesta como uma resposta a esse desajuste. Em um nível mais profundo, a depressão pode ser um sinal de que algo essencial dentro de nós foi negligenciado, uma desconexão espiritual que precisa ser restaurada. A espiritualidade nos oferece a oportunidade de reconectar com essa essência perdida. Ela nos ajuda a restaurar nossa identidade de maneira mais autêntica e profunda, permitindo que a cura aconteça não apenas no nível mental, mas também no nível espiritual. Ao olhar para a depressão como um sinal e não apenas como um problema, podemos entender a necessidade de reconstruir nossa vida a partir de dentro, com base em nossos valores e no que realmente importa para nossa alma. O perfeccionismo é uma das formas mais sutis e cruéis de aprisionamento psicológico. Não se trata apenas de buscar a excelência em nossas ações, mas de uma necessidade constante de sermos perfeitos em todos os aspectos da vida. Essa busca incessante pela perfeição se transforma em uma prisão invisível, que aprisiona a pessoa em um ciclo de autoexigência e autocrítica. Cada erro, cada falha, se torna um reflexo de nossa inadequação, e a busca por um ideal inalcançável gera um desgaste emocional imenso. Dorothy Rowe observa que essa mentalidade perfeccionista é uma das principais causas de depressão. A pessoa sente que, para ser amada ou aceita, precisa ser perfeita. Se não alcançar esse padrão, experimenta uma sensação de fracasso que só alimenta a culpa e a frustração. Esse processo pode se tornar tão profundo que a pessoa perde sua capacidade de enxergar o valor em sua própria humanidade, nas suas imperfeições. A espiritualidade oferece um antídoto poderoso contra essa prisão. Ela nos ensina que nossa essência não está na perfeição, mas na aceitação plena de quem somos, com todas as nossas falhas, limitações e vulnerabilidades. Quando nos permitimos ser imperfeitos, sem a pressão de atender aos padrões irreais do mundo, começamos a nos libertar da prisão psicológica do perfeccionismo. A verdadeira liberdade surge quando entendemos que somos dignos de amor e aceitação exatamente como somos, sem a necessidade de corresponder a uma imagem idealizada. A libertação das prisões psicológicas não acontece de forma rápida ou fácil. É um processo gradual, mas essencial, para alcançar a paz interior. Quando nos libertamos dos grilhões do perfeccionismo, da culpa e das expectativas externas, abrimos espaço para uma vida mais autêntica e realizada. O caminho da libertação começa com a aceitação, uma aceitação profunda de quem somos, com todas as nossas falhas, medos e inseguranças. Esse primeiro passo nos permite parar de lutar contra nós mesmos e começar a trabalhar em direção à cura. Dorothy Rowe fala sobre como a depressão pode ser um catalisador para essa jornada de autodescoberta. Quando a nossa vida parece desmoronar, somos forçados a confrontar o que realmente importa, a olhar para dentro de nós mesmos e questionar as crenças que sustentam nossa identidade. Esse processo de questionamento, embora doloroso, pode ser uma oportunidade para a transformação, para uma reconstrução mais sólida e verdadeira de quem somos. É nesse momento de crise que a espiritualidade oferece um caminho para a reconexão com o nosso ser mais profundo. A espiritualidade nos convida a ver além das limitações do ego e a descobrir nossa verdadeira natureza, que é naturalmente plena e livre de julgamentos. É na aceitação do nosso ser divino que encontramos a verdadeira paz interior. Ao abraçar nossa essência espiritual, sem as pressões externas ou as expectativas internas,
Podemos nos libertar das amarras psicológicas que nos aprisionam e alcançar uma vida mais harmoniosa e equilibrada. A jornada para a cura da depressão, como vimos, não se limita a tratar sintomas ou tentar encaixar-se em padrões externos de sucesso. A verdadeira cura acontece quando nos aceitamos plenamente, com todas as nossas imperfeições e vulnerabilidades. Quando conseguimos olhar para dentro e nos libertar das prisões psicológicas que nos aprisionam, seja o perfeccionismo, a culpa ou as expectativas sociais, começamos a acessar um espaço de profunda paz e aceitação interior. Dorothy Rowe nos ensina que a depressão, em muitos casos, é um reflexo da desconexão com nossa verdadeira essência. Ao abordarmos esse sofrimento com uma mentalidade aberta e compassiva, podemos encontrar um caminho de cura que vai além do superficial. A espiritualidade, com seu foco na aceitação e no amor incondicional, oferece a chave para restaurar o equilíbrio interno e nos conectar com a nossa verdadeira identidade. Portanto, a verdadeira libertação está em aceitar quem somos, sem medo de nossas falhas ou limitações. É na aceitação que encontramos o espaço para o crescimento espiritual e a verdadeira paz. Ao nos entregarmos ao processo de cura, reconhecendo nossa divindade interna e a nossa humanidade, abrimos o caminho para uma vida mais plena, autêntica e realizada. O caminho da cura começa dentro de nós, na aceitação de nossa essência mais profunda.